Tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Hoje estamos recebendo o professor Fábio Jacinto. Ele é professor de Educação Física com especialização em ensino superior e também é faixa preta quinto dan em Hapkido, também é professor de kickboxing. Enfim, a gente está levando um super papo aqui sobre saúde. Primeira parte do programa, segundo bloco, eu estou explorando aqui o lado do professor de Educação Física. A gente está falando especificamente de treino. Eu comecei a falar de treino da melhor idade. E assim, treino da melhor idade, fica aquela coisa, como eu estava falando no primeiro bloco, né? Muitas vezes as pessoas associam só aquela caminhada leve, coisa e tal. E eu tô vendo atletas da melhor idade aí nadando, que é uma beleza, puxando ferro, para falar o português, de correndo. Pode, né, Fábio? Contanto que esteja sob controle médico. Tendo acompanhamento médico e acompanhamento do profissional de educação física em seu treinamento, né, a pessoa está liberada para qualquer esporte. Né? O que eu entendo que não pode é o tal do atleta de fim de semana, que às vezes é o atleta de meio de semana também. A pessoa fica muito tempo sem atividade física, daí fala assim, nada contra quem bate uma bolinha, gente, eu também adoro. Mas daí pega e fala, eu vou jogar uma partidinha de futebol, vai lá e morre infartado. É complicado. O atleta de final de semana, né, aquele que só faz atividade física uma vez na semana, ele está correndo também um grande risco, né, de se lesionar, em função do corpo não criar adaptações, né, para estar fazendo aquela atividade com frequência. Então seria interessante que essa pessoa, aí, pelo menos em mais 1 ou 2 dias, né, fizesse um fortalecimento, fizesse um trabalho cardiovascular e até mesmo também um alongamento para, quando chegar no fim de semana, ele poder bater a bolinha dele lá tranquilo. Agora vamos lá, exercício é saúde, tudo bem, mas tem que tomar cuidado com o estresse físico também. O que você recomenda, Fábio? A pessoa está parada. Vamos partir do seguinte. A pessoa está parada, já passou ali dos seus 40, o cara é um profissional que já está bem resolvido com a vida, quer voltar, mas de repente ele não tem aquela, sabe, puxa vida, mas eu faço um dia, no segundo eu estou morrendo, no terceiro eu não ando. Porque normalmente quando eu volto a fazer exercício é isso, né? O que você recomenda? Eu sei que é individual, eu sei que tem que passar por uma avaliação, para a pessoa não se arrebentar de cara. Então, eu desisti de fazer por isso, viu? Exatamente. Primeiramente, eu diria que quando a pessoa sofre esse efeito de treinou um dia e no outro dia está quebrado, isso foi erro do treinador dela. Ah, é? É. O treinamento foi muito intenso para aquela pessoa, tá? E causou microlesões na musculatura da pessoa. Aí não recupera daí. Aí não recupera a tempo, a pessoa cai no desânimo. Tá? Então o treinamento tem que ser muito dosado. Ele tem que começar aos poucos. De preferência que a pessoa saia pensando assim, nossa, eu nem treinei, não aconteceu nada. Okay. Ela tem que sair assim. Então aí vamos dosando aos poucos aumentando a carga e a intensidade do treinamento. Okay. Até que quando ela começar a sentir, ela não fique tão dolorida, né, como foi no início. Agora, Fábio, tudo bem, entendi isso. Agora, veja bem, as pessoas, elas têm uma tendência a não compreender o seguinte também. Depois de um determinado tempo, e aí cada pessoa uma pessoa, o próprio organismo começa a pedir, né? Se o efeito Sim. é ruim no começo, porque, Sim. puxa vida, eu tô dolorido, não vou fazer mais não, porque eu fico todo quebrado, em compensação, depois, o que passa a acontecer? Essa pessoa, parece que o organismo pede, é impressionante. Isso também aconteceu comigo. Chega naquela horinha, que era mais ou menos a hora do treino, parece que o corpo fala, vamos. Exatamente, é a questão da adaptação, a adaptação que a gente chama... O corpo pede, é literalmente isso? O corpo literalmente pede, né? O nosso corpo é uma máquina que foi criado para se movimentar. E como toda máquina precisa se movimentar para ter uma boa lubrificação, assim, um bom funcionamento, uma boa reposição, né? E a pessoa que está parada, ela começa a adquirir doenças que a gente chama de doenças hipocinéticas. E o que é isso? São doenças por falta de movimento. Ah, é? É, exatamente. Doenças hipocinéticas. Hipocinéticas, doenças por falta de movimento. Dor nas costas, dor no joelho, problemas circulares, né? As artérias começam a entupir. É por isso que chega numa certa idade, a gente brinca que está na idade do condor. Só tem dor aqui, dor ali, né? E quando a pessoa experimenta pela primeira vez a atividade física, né, a hipófise, né, a glândula pituitária, ela manda lá a serotonina. Então mandou aquela sensação de bem-estar, o corpo reage como se tivesse comido um chocolate. Okay. Uma coisa muito boa. Aí quando você fica um tempo sem fazer, fala, nossa, quero aquele doce de novo. Aquele doce, na verdade, é um exercício físico. É por isso que acontece isso. Agora vem cá, cada pessoa tem um cotidiano diferente aí. Tem pessoas, por exemplo, que gostam muito de treinar de manhã porque dizem que traz um bem-estar para o dia inteiro. Tem pessoas que, não, eu prefiro treinar à noite porque eu durmo melhor. E tem pessoas que também dizem o seguinte, eu prefiro não treinar à noite porque eu fico muito drenado, daí não consigo dormir. Eu sou uma dessas. E como é que a pessoa descobre? Só treinando? Tem um caminho natural para isso? Então, o que ocorre, né? Eu, no meu caso, descobri treinando, tá? A pessoa também, ela precisa descobrir a forma dela experimentando os horários, né?
Mas eu recomendaria que a pessoa, se puder fazer de manhã, eu considero como o melhor horário. Por quê? Por quê? Porque daí a pessoa vai ter essa descarga de serotonina, né, logo de manhã, ela vai para o trabalho bem mais disposta, né? Então, é o melhor horário. Agora, no fim do dia, ela consegue também treinar com melhor qualidade, ao passo que no fim do dia ela já trabalhou, ela já se estressou, né? Sim. Então, para alguns, ela já vai chegar cansada no treino não vai ter a mesma qualidade. Tá? Aí tem que ver também qual o objetivo do aluno. Agora, tem aquelas pessoas, eu tive muitos alunos assim, que ele prefere treinar à noite, porque assim, ele não está preocupado com a qualidade do treino. Entendi. Ele está preocupado em ir na academia, fazer uma socialização, né? Ver os amigos. Tá? Então, o treino é só uma parte para agregar a qualidade de vida dele. Eu conheço Então, gente que só treina depois das 10 da noite. Entendeu? Aliás, está se proliferando por aí, né? Tem academia 24 horas hoje. E detalhe, né? Conforme a nossa idade vai passando, a nossa necessidade de dormir vai reduzindo. Alguns hormônios que são responsáveis pelo sono caem de produção. Então a gente cada vez, quanto mais velho a gente fica, menos necessidade de dormir a gente tem. Tá? Então a tendência é que a gente também, se for treinar à noite, né, seja mais até benéfico para quem tem dificuldades com sono. Porque eu fico pensando o seguinte, às vezes a pessoa pega, ela treina, é inevitável, depois que você treina, bate aquela fominha, né? Sim. Se é muito tarde, treinou, vai comer, vai dormir, aí danou-se. Aí danou-se. Quer dizer, não há organismo que aguente. Então, o ideal é que se tenha, assim, uma... mas na academia tem tal horário. Não, beleza, maravilha. Mas procure um profissional e se entenda com esse profissional primeiro, para que ele possa te orientar. Olha, o teu organismo parece que reage melhor assim. Exatamente. Né? Preciso tentar, experimentar para descobrir qual é o melhor horário dessa pessoa. Agora, dentro do conceito de melhor idade, eu estou batendo isso, que tem muita pergunta acerca disso. Tem muita gente que tem dúvida, inclusive acha que a pessoa da melhor idade, porque não fez exercício a vida inteira, não pode fazer mais. Não tem idade para começar, né? Não tem idade. Nunca é tarde para se começar. E o que você recomenda de cara assim? A pessoa nunca fez. Vamos pensar o seguinte, uma pessoa lá dos seus 60, 70 anos, nunca fez uma atividade física no formato de academia. Óbvio que ela trabalhou, é óbvio que ela fez a correria da vida dela. Ela quer fazer academia. Mas ela quer fazer academia porque agora ela tem tempo e quer cuidar da saúde. O que faz? Então eu tenho um perfeito exemplo de estudos que nós fizemos numa academia que tem no Shopping Colinas, a Companhia Atlética, né? A gente fez o seguinte estudo. Pegamos algumas pessoas, ela chegou sedentária, e aplicamos musculação direto para ela. Musculação? Musculação. Uma pessoa da melhor idade? E tínhamos feito o teste cardiovascular, hein? Com ela. E tinha dado que a pessoa estava com condicionamento baixo, condicionamento físico baixo. De cara, qualquer professor pensaria o seguinte: nossa, então tem que colocar essa pessoa na esteira ou na bicicleta. Sim, eu não sou professor, mas foi o que me ocorreu aqui. Foi o que ocorreu. Mas isso nem sempre é verdade. Ela parou o teste, o exercício cardiovascular, não porque o sistema circulatório dela estava ruim, mas sim por fadiga muscular. Isso que concluiu o nosso estudo. A gente aplicou musculação na pessoa e depois refizemos o teste. E isso foi 3 semanas, pouco tempo. 3 semanas. A pessoa já melhorou assim exponencialmente no teste cardiovascular. Quantas vezes por semana? Então, isso a pessoa fazendo treinamento 3 vezes por semana. 3 vezes por semana, quanto tempo por dia? Em cerca de 50 minutos, estourando 1 hora. Tá. Então, uma pessoa que está... Vamos lá, a gente orienta, você está parado, mas você vai procurar orientação, tá? Não vai sair, eu sei que, inclusive, São José dos Campos é privilegiado, a gente vê que tem academias ao ar livre, mas sempre tem um profissional lá também, viu? Procura o horário que está o profissional para te orientar, o professor de educação física. Ninguém vai passar mal se fizer 3 vezes por semana, 1 hora por dia. Não vai passar mal, tá? Claro que sempre a consulta médica é recomendada, é fundamental, né? Mas isso vai fazer a pessoa melhorar muito, fazer esse fortalecimento muscular prévio, né? E dando seguimento no estudo, depois a gente aplicou o teste cardiovascular e aplicamos o treinamento aeróbico com a pessoa daí. Ela já estando com a musculatura de membros inferiores fortalecida. A pessoa melhorou também, mais 3 semanas, melhorou cerca de 20%. Puxa vida, quer dizer, mudou a vida, né? Mudou a vida. Porque eu fico pensando que uma pessoa da melhor idade, de repente, não tinha essa expectativa e, de repente, começa a fazer, e desperta até para outras atividades, né? Despertou para outras atividades, né? Tem gente que, nossa, gostei da academia e tal, acho que agora eu vou fazer hidroginástica também, vou fazer aula de alongamento. Não, e partindo de um outro conceito, viu, gente? O Fábio falou que ele teve alunos, e que tem alunos, que tem a questão da socialização. Quando a gente fala na pessoa da melhor idade, também tem isso, porque às vezes a pessoa está lá paradinha, quietinha e tal, e ela vai para a academia, ela começa a exercitar, cria-se ali um novo grupo de amigos, cria-se ali
vamos dizer assim, uma nova família, né? De pessoas que têm o mesmo interesse, porque se estão lá, têm o mesmo interesse, começa a se socializar e a vida recomeça. Sim, isso é uma coisa assim que faz parte, né, do dia a dia da pessoa, e é muito bom também essa parte de chegar, encontrar os amigos, familiares, conversar, né, traz a pessoa para dentro da academia. Ou seja, trata da saúde física, mas também trata da saúde mental. Você falou, por exemplo, a questão de você ter alunos com problema de Alzheimer, né? 2h28. Super Rádio Piratininga. De segunda a sexta, às 8 horas da manhã, Jornal Piratininga. Tradição, credibilidade. Seja muito bem-vindo, você que chega agora, muito boa tarde. Saúde e bem-estar, recebendo o professor Fábio Silva Jacinto, que é professor de Educação Física com especialização em ensino superior, também mestre de artes marciais, professor de artes marciais, quinto Dan, quinto grau de Hapkido, também tem graduação em kickboxing. Agora a gente vai falar um pouco disso. Fábio, a gente está falando aqui que a pessoa da melhor idade também pode praticar artes marciais. E ninguém consegue imaginar por aí um senhorzinho, 60 anos, faixa preta, né? Mas tem. Tem vários. Tem vários. As artes marciais... Só que eles ficam vendo que parece que tem 15, né? Pois é. Ela não tem idade para o seu começo, né? E temos que partir do seguinte princípio, né? A pessoa, além de estar cuidando da saúde, ela precisa se defender em qualquer situação. Sim. Né? O bandido não vai chegar nela e falar, olha, vou te roubar porque você tem 60 anos. Né? Então a arte marcial pode ser uma surpresa, né? Um elemento de surpresa para ele. É óbvio que a gente recomenda sempre, né? Não reaja. Sim. Isso é ideal. Quem já praticou artes marciais, o Fábio, que é professor, pode falar melhor do que eu a respeito disso. Não reaja, mas você sabe que tem situações extremas. Há pouco tempo estava correndo um vídeo no YouTube de um senhor no Rio de Janeiro. Que dois rapazes, você viu? Os dois foram se engraçar e o cara tinha mais de 60 anos e derrubou os dois, meu amigo. Quer dizer, ainda deu tempo de filmar. Não foi filmado ao acaso. Quer dizer, tem disso sim. Até porque, passa uma segurança, passa um sentimento de segurança muito grande, né? Olha, você falou sobre não reagir, né? Eu concordo plenamente, mas eu ainda coloco um adendo nessa máxima, né? Então, não reaja, mas se for reagir, reaja da maneira correta. Sim. Né? E nunca por motivos fúteis. Não, é o que eu estava te falando, situação de extremo. Situações extremas. O cara tá com uma arma, você tá vendo que ele não quer só tomar o seu dinheiro, o seu carro. Vai ceifar a sua vida, você precisa tomar uma atitude. Exatamente, são situações de extremo, espero que nunca se use assim. Agora, Fábio, artes marciais, como qualquer tipo de prática física, não tem idade. Sobretudo para os jovens, é muito bacana, porque quem não conhece, às vezes, vê o lado da arte marcial só pelo lado da agressividade, do movimento, da luta, mas não. Além do lado cognitivo da mente, que ele desperta, daqui a pouco você me explica mais sobre isso, também tem um outro lado que é muito bacana, que é da socialização, do respeito, o respeito ao mais velho, e uma série de valores que, inclusive, estão se perdendo na nossa sociedade. Ainda se bate muito nisso? No meu tempo, a gente aprendia muito disso. Se bate muito. No meu caso ainda, eu escolhi ministrar aulas numa escola exatamente por observar a disciplina dos alunos. Né? A falta de compromisso dos alunos com o estudo, com os professores, né? A falta de respeito com os professores. Aí eu falei, poxa, a arte marcial serviria aqui como uma luva para direcionar esses jovens, para melhorar a atitude deles, né? E eu estou nisso já faz 8 anos e tenho visto assim, resultados maravilhosos. Assim. No cognitivo, o que pode melhorar ali para a criança? Então, a gente trabalha muito a parte de concentração e meditação. Vamos lá. Tem um filho, que idade que ele já pode começar a praticar artes marciais? Olha, 4 anos. 4, 5 anos, 4, 5 anos já é o momento. E aí, o lado cognitivo, o que melhora nisso? Então, no caso de crianças, ele vai aprender brincando. Que está em desenvolvimento. Vai trabalhar arte marcial com ele de forma lúdica, né? E essa ludicidade vai levar ele a um aprendizado. Okay. Para os adolescentes, né, vai melhorar em termos assim, de concentração. Por exemplo, o aluno vai fazer uma conta de matemática. Às vezes ele é uma conta simples que ele sabe fazer, porque às vezes está disperso. Né? E a arte marcial vai fazer ele ter esse melhor foco. Ok. Né? Ok. Agora, essa coisa do respeito, essa coisa do cidadão, vamos dizer assim. Porque, normalmente, o bom praticante de artes marciais, ele também é um bom cidadão, porque ele aprende preceitos que ele vai levar para a vida inteira, né? Para a vida toda, né? A gente ensinamos, né, na nossa escola que
no ônibus, por exemplo, quem senta são os idosos. Quem entra primeiro são os mais velhos também. Né? Então, toda essa parte de respeito, olha, superiores, a hierarquia de faixa, ensina isso, né? Olha, o que você está aprendendo aqui é para você usar fora. Né? Não é só para ficar aqui dentro e depois se perder. E eu tenho ficado muito feliz assim, com os resultados que eu tenho observado em relação a isso. Quer dizer, você vê, bom, pelo tempo que você tem como professor, você já deve ter garotos aí, começaram adolescentes, hoje são homens, já estão na faculdade. Sim, sim. E fazendo diferença na sociedade. E fazendo diferença, e meninos que eu já sinto saudade. Como o Luiz André, por exemplo, um aluno meu, né? A mãe trouxe ele tinha dislexia, né? Tinha dificuldade de aprendizado, passou a treinar arte marcial. Toda semana a mãe vinha me informar, falou assim, nossa, estou espantada com o Luiz, com as melhores que ele está tendo. Né? O menino depois esteve nas Filipinas, fez intercâmbio de inglês, voltou uma pessoa assim, muito melhor. E agora está prestes a pegar a faixa preta e ir para a faculdade. E falando de alunos, que, gente, é que não tem o vídeo aqui, mas os olhos dele brilham quando ele fala dos alunos. Você tem alunos campeões já, né? Ah, temos vários, inclusive esse que eu acabei de falar, Luiz, né? Então tem alunos com títulos regionais, estaduais, nacionais e internacionais. Sensacional isso. E como é que é isso? É um tempo, você olha assim e fala, não, esse tem a pegada para ser campeão. Acontece, chega alunos lá que o aluno, ele precisa só ter uma direção, mas o talento já está com ele. Né? Então direcionando essa pessoa nos conceitos de respeito, disciplina, né? E ele tendo aquele talento, às vezes a gente já consegue formar um campeão. E o campeão, essencialmente, ele é campeão em todas as áreas da vida. É uma coisa que eu gosto muito de citar aqui, porque você vê, aqui no Brasil a gente tem, agora em época de Pan-Americano, Olimpíada, se fala muito disso, não? Artistas marciais, como alguns chamam, que não tem o mínimo apoio. A gente tem até o próprio Spider, né? Sim. Quer dizer, foi adotado pela tia, pelo tio, treinava em garagem e hoje o Anderson Silva é o que é o Anderson Silva. Mas em todas as áreas, você vê no taekwondo a gente vê isso, no boxe a gente viu isso com o Popó, quer dizer, a gente vê muita gente que se dedica ao esporte e que vem de uma classe que não teria apoio, é inimaginável, né? Sim. Daí as pessoas falam assim, não, mas esse estava predestinado. Não é assim, né? A determinação e quem o orientou, aí entra o professor, assim, porque muitas vezes a gente fala, pô, mas a pessoa, não, mas vê quem que orientou, vê como cuidou dessa pessoa, porque é uma questão de cuidado, né? Sim, é uma questão de cuidado intenso, né? Você cuida, às vezes, de um aluno como você cuidaria de um filho. Né? Isso ocorre muito. E sobre o apoio, eu diria que aqui em São José está nos devendo. Sério? Porque... É o FADEMP, é isso? O FADEMP é a própria prefeitura mesmo. Sim. Né? O Hapkido ele não é considerado um esporte assim, olímpico, né? Não, é uma arte marcial. É uma arte marcial, né? Voltada para a defesa pessoal. E então a gente tem muitos eventos que a gente participa e a gente vai com dinheiro do bolso. Né? Até com eventos internacionais. São José tem muita gente participando de eventos internacionais, né? Muitos professores, muitos alunos. Inclusive Coreia, né? Inclusive pra quem na Coreia. Não sabe, a Coreia é o berço do Hapkido e do Taekwondo. Isso, exatamente. Eu tive convite para ir lá já em 3 oportunidades e não consegui nenhuma ainda. Quer dizer, eles olham para você, olha, vamos trazer o professor Fábio Jacinto porque ele tem a acrescentar e vai o convite. Só que daí você tem que se virar na grana, porque aliás a Coreia não fica exatamente na esquina, né? Exatamente. No mínimo 6, 7 mil reais de gasto. E assim, né, gente, entender que quando sai daqui um profissional, tá levando o nome da cidade, né? Sempre defendendo o nome de São José, todo lugar que eu estou com a bandeira de São José. Inclusive eu comecei a dar aulas em 2007 em Guarulhos, mas eu fazia questão de dizer que o berço do Hapkido era aqui em São José. Hapkido começou em São José no final dos anos 70, começo de 80, é isso? Aqui em São José dos Campos? Começou em 89, né, com o mestre José Carlos da Silva, ao qual tenho muito apreço por ele. Né? Foi meu mestre também. E começou em 89, em 1990 eu comecei com ele. Ok. A partir dali você pegou e desenvolveu. Isso. Agora me diga uma coisa, o crescimento do Hapkido, assim, tem pessoas que você ainda fala Hapkido, a pessoa ainda estranha, né? Sim. Por exemplo, pessoas não sabem da proximidade que existe entre o Hapkido e o Aikido. O Aikido, para quem não sabe, para quem vê muito televisão por aí, tem o Steven Seagal, que é o maior ícone, e ele é 10º dan de Aikido, ele é mestre mesmo. Ele foi ser ator por outro motivo, né? Ele já era mestre quando virou ator, a história dele inclusive é bem curiosa.
mas veja bem, a gente não vê o destaque, né? Porque o Rapkido leva o nome de São José para tudo quanto é lado, mas a gente não vê assim mesmo na mídia, né? Sim, a gente não vê o apoio necessário. Sim, para fazer uma publicação na mídia é burocrático e caro. Os campeonatos acontecem com certa frequência aqui no Vale do Paraíba já? Isso está parado? Como é que está isso? Então, tem ocorrido sim, cerca de 3 ou 4 campeonatos ao ano aqui na região nossa. Mas pelo Brasil tem muitos outros. Então se juntar todos no país, eu diria que a gente tem cerca de 20 a 25 campeonatos durante o ano. Porque o pessoal de artes marciais do Vale do Paraíba tem uma escola fortíssima. A gente tem campeões mundiais aqui. Sim, a gente tem, por exemplo, o Fábio, um cara que já levou o nome de São José, já ganhou muita coisa lá fora. Tem agora no jiu-jitsu o Calazan Júnior lá também arrebentando lá fora. Tem gente do judô muito boa. Mas eu não sinto assim que na região, de uma forma geral, a gente tenha a divulgação necessária e o apoio necessário. Isso é desde sempre, Fábio? Ou é porque, não, agora está difícil, o país está em crise, está complicado? Não, desde sempre. Desde sempre? Desde sempre, sempre foi dificultoso, né, para a prefeitura dar um apoio para esportes, principalmente que não são olímpicos. Né, você citou aí o Calazans. Mas quando a gente vai nesses campeonatos, uma coisa que me impressiona, eu fui em alguns, é sempre casa cheia. É sempre ginásio cheio. É sempre sucesso, sim. Eu E diria que nossa cidade ainda é carente de ter mais eventos ainda de artes marciais. Né? E você citou o Calazans, eu diria que ele é um cara de sorte ainda, porque a modalidade dele é olímpica. Sim, judô. Então isso ajuda muito na coleta de patrocínio. Né? Então agora o Rapkido, que é uma modalidade voltada para a defesa, é um pouco mais complicado. E essa questão da defesa, gente, tem muita gente que mistura as coisas, né? Por exemplo, tem correntes que dizem, o Rapkido ele não é um esporte, é uma arte marcial simplesmente. Tem gente que diz e afirma sim, que é um esporte sim e também é arte marcial. Mas isso é assunto para daqui a pouquinho a gente já volta com saúde e bem-estar. Saúde e bem-estar. Saúde e bem-estar já no último bloco. Como passou rápido o tempo aqui com o professor Fábio Jacinto, que é professor de educação física, com especialização de ensino superior e também professor de artes marciais nesse último bloco. Vamos ver se eu consigo espremer o professor Fábio aqui, arrancar mais umas informações, que é muita coisa, gente. O tempo passa muito rápido. A gente estava conversando em off no intervalo, Fábio, você estava me explicando sobre as diferenças, né? Por exemplo, agora tem, dentro de faculdade tem aula de lutas, é isso? Isso, exatamente. Como é que é isso? As aulas de luta, elas fazem parte do currículo do curso de educação física. Então, como eu ministro aula também para esse curso... Está no currículo, não é extracurricular. Não é extracurricular, está no currículo. Toda faculdade, né, o MEC dá uma abertura para escolher até uma ou duas lutas. Ok. E ser colocado. Mas tem uma divisão, porque a diversidade é muito grande. Sim, ou ele deixa em aberto para simplesmente ser aula de lutas. Né, e existe uma divisão. Então, essa divisão ela corresponde primeiro em esportes de combate, esportes marciais e artes marciais. E tem gente que às vezes mistura, né? Confunde tudo. Eu olha, eu pratiquei um tempo, eu já não estou entendendo mais nada. Eu vou citar alguns exemplos, vamos lá. Então eu falei primeiramente sobre esportes de combate. Né? São aqueles que envolvem luta, porém não envolvem nenhum tipo de filosofia. Ok. Tá, exemplo, boxe. Ok. Tá, o boxe, Krav você chega na Maga tem academia e vai filosofia? treinar. Tem? Tem. Aí vamos lá, esportes marciais. Esportes marciais são aqueles que até foram concebidos como artes, mas depois foram adicionadas regras e tal, tem alguma filosofia, né? Mas as lutas ocorrem com determinadas regras. Ok. Tá? Então, Tipo? Taekwondo, por exemplo, é um esporte marcial. O judô é um esporte marcial. Tem os rounds. Jigoro Kano, quando concebeu o judô, né? Ele era mestre de Jujutsu e não de Jiu-Jitsu, como alguns erroneamente falam, né? Ele tirou os golpes de arrancar os olhos, os golpes mais fatais do Jujutsu e criou o judô, já concebido como esporte. Então ele é um esporte marcial. Do, porque é caminho, né? Todas terminam do caminho. E algumas terminam em jutsu, né? Apenas técnica. Exatamente. Não, eu estou até entendendo assunto por isso. E temos as artes marciais. As artes marciais, elas seguem uma filosofia para toda a vida, tá? Ok. E elas não se prendem às regras. Elas são concebidas para a sobrevivência do indivíduo. Que são algumas... Por exemplo, o Rapkido, o Aikido, o Krav Maga que você citou. O Krav Maga, por exemplo, eu perguntei, porque, para quem não sabe, é aquela luta israelense. Isso, e lá no exército israelense é obrigatório isso. Mas o cara entrou pro serviço militar lá, ele sabe Krav Maga. O praticante do Krav Maga, ele não gosta de chamar o Krav Maga de arte marcial. Ele gosta de chamar de filosofia da defesa israelense. Ah, é? Eles chamam assim. É chita. Mas
Ela Tô brincando, tem viu, todas gente? as características de uma arte marcial. Sim, já vi treino deles. É bem interessante. Agora, mesmo assim, fica um conceito de uma coisa meio à parte, né? Sim, Como se fosse simplesmente uma defesa. Tem gente que fala, não, Krav Maga Não é é. defesa pessoal. Não é, né? não é. Ela está dentro do conjunto das artes marciais. E assim, o que você entende que é o mais interessante, você que é professor da disciplina em faculdade? O que você entende que é o mais interessante? A pessoa, olha, eu quero aprender artes marciais. É aprender um pouco de tudo, ver onde que se encaixa primeiro. Primeiramente, é interessante Porque que a tem gente que pessoa- vai mudar onda, né? Vai mudar moda. Exatamente. Não vá pela modinha, tá? Procure professores sérios e dentro da modalidade que você escolheu. Primeiramente é isso, tem que gostar, tem que achar uma modalidade que se encaixa para você. Eu, por exemplo, eu tentei fazer capoeira, fiz um tempo judô, né? E não me encaixei em nenhum dos dois. Aí no Hapkido eu me encontrei. Ok. Né? Então acho que a pessoa precisa primeiramente achar uma modalidade que ela goste. Segundo, um professor capacitado da modalidade. Né? Como a gente sabe, infelizmente, tem muitos que não estão. Né? Então achar um professor e praticar aí Procura a história dele, né? com afinco. Fábio, eu sei que você tem um projeto, participa de um projeto social muito bacana, né? Até porque não é todo mundo que tem acesso a um professor, poder pagar uma academia. Como é que é esse projeto? Conta mais. Esse projeto ele é apoiado pelo governo do estado de São Paulo, chama-se Projeto Escola da Família, tá? Ao qual eu faço por meio de voluntariado, eu não recebo pelas aulas, tá? Já faço isso desde 2007. Legal. Né? Ele ocorre todos os domingos na Escola Meireles, Que fica? que fica no Jardim Satélite, tá? Próximo à delegacia, das 9 ao meio-dia, são 3 horas de treino. Ok. E lá você ensina? E lá eu ensino o Hapkido, Ok. né? O kickboxing não, mas assim, a palavra rap, né, união, que força do caminho, seria a união das artes marciais em uma só. Então já está inserido, né, praticamente dentro. E o que precisa? Só chegar, falar com o professor Fábio, é isso? Primeiramente, uma conversa para poder ser aceito no grupo, né, um grupo muito especial que eu tenho lá, né, são pessoas selecionadas. Primeira coisa, uma conversa. Segundo, o exame médico. Pois a pessoa está liberada para treinar. For menor de idade? For menor de idade, eu peço que os pais treinem junto. Ok. Porque todos têm que saber defender. Né? Então, assim, a gente fica com medo, às vezes, do pai. Isso aqui é um passatempo pro meu filho, vou deixar ele aqui. Não é bem assim. E não é bem assim. Né? Então, é uma família, então a gente sempre pede pro pai participar junto. E tem que estar bem na escola, né? E tem que estar bem na escola, sempre. Porque a coisa do projeto social é importante que se lembre o seguinte, gente. Pessoas como o Fábio, por exemplo, isso, na minha opinião, é um ato de amor, porque ele empresta o tempo dele, o conhecimento. Empresta não, ele doa, né? Porque é uma coisa que ele faz sem esperar nada em troca. O tempo dele, o conhecimento dele, tudo que ele estudou, tudo que ele praticou, no domingo de manhã, tem muita gente que está no berço, está na cama, e ele vai lá, e das 9 ao meio-dia, pode ter certeza que ele chega antes, porque tem que organizar, e sai depois. Quer dizer, então é importante que se apoie esse tipo de iniciativa. Então, se você pode apoiar de alguma forma, vá lá, conheça o projeto, entenda como funciona, porque hoje nós temos uma carência muito grande de exemplos, de espaço e de gente disposta a fazer uma sociedade melhor. A gente tem muito no discurso, né? Mas a hora da atitude, do vamos lá... Atitude, as atitudes sempre falam mais alto que as palavras, né? Então, eu estou aqui, a gente, em função da crise, né? A gente ainda tem medo desse projeto ser encerrado, né? Mas a gente já tem o grupo ficou tão grande, tão unido, que a gente tem alunos em Lorena, Arujá, E que vem. e que vem treinar aqui, Campinas, né? Sensacional. E que já ficou combinado o seguinte, olha, se a escola fechar, não abrir mais aos domingos, a equipe continua. Por isso a gente usa a denominação outdoor. Então a gente treina em pracinha, a gente treina em parques, né? Então a gente Tem espaço, vamos. tem espaço, estamos treinando. A natureza está próxima da gente, né? A natureza é nossa aliada nessa missão. Perfeito. Fábio, eu sei que a maneira, inclusive, que eu vou colocar a pergunta é horrorosa, mas eu tenho que te perguntar isso. Eu vou colocar um professor quinto dan de Hapkido numa saia justa. Não entenda mal a saia. O que você acha do MMA? Bom, o Mixed Martial Arts, né? Ele tem seus méritos e tem seus deméritos, né? Ele é Porque é a febre. ele é A molecada, antigamente, eu vou fazer judô, vou fazer taekwondo, vou fazer hapkido, vou fazer jiu-jitsu. Hoje, a molecada, onde que tem uma academia de MMA? Ele nem sabe o que quer dizer, mas ele quer academia de MMA. O que você me diz? O Mixed Martial Arts, ele se encaixa dentro dos esportes de combate. Ele não vai trabalhar uma filosofia de vida para aquele aluno, né? Ele vai trabalhar simplesmente, lá, posso dizer lá,
10 técnicas de cada tipo de arte marcial, vamos dizer assim, para a pessoa combater, né? Então ele tem seus deméritos nessa parte de filosófica, mas ele tem seus méritos Não tem o também. dom. Oi? Não tem o dom, Ele não tem o caminho. dor. Mas ele tem seus méritos também na parte de atividade física. Né? É uma boa atividade física, sim. Tá? Pode ser praticado também qualquer pessoa, se a pessoa quiser competir ou não, aí vai da pessoa. Né? Então eu diria que é isso. Ele não existe graduação, né? Porque não é uma modalidade. Não tem, ganhou, perdeu. É igual um boxe, né? Mas assim, eu vejo como um espetáculo, né? Então, Porque assim, ele é separado das artes marciais. há muito tempo eu não vinha. Quem é praticante ou gosta ou praticou vai se lembrar lá atrás a gente via as coisas. Hoje se fala muito no UFC, na época era o Pride, que inclusive eram lutas. Então era o cara da capoeira com o cara do boxe, era o cara do Kung Fu com o cara do Jiu-Jitsu, cada um defendendo a sua arte. Hoje não, é um mix e salve-se quem puder. Mas assim, muito tempo que eu não vi a mídia tão virada para. Virou o MMA, hoje é uma indústria. Exatamente, Você não vê virou um de uma negócio. Mas tudo bem, virou um negócio, claro. Mas você não vê como uma coisa positiva também para poder chamar a atenção, de repente, a oportunidade daqueles garotos que nunca pensaram, ou garotas, porque agora também tem a Ronda, né? Sim. De ver. Pô, eu quero conhecer esse negócio de artes marciais. Não, sim, isso é um dos méritos do Não MMA. deixa de ser Sim. uma porta aberta, né? Não deixa de ser uma porta para o conhecimento das artes marciais até mais profundo, né? Talvez ele conheça lá o MMA apenas como uma parte física e tal, né? E de repente queira se especializar em alguma das artes, né? Ok. Bom, o tempo está acabando, gente. Fábio, para fazer contato contigo, para cuidar do físico, aí são duas vertentes, gente. Você tem o professor Fábio Jacinto, de repente vai te colocar em forma, vai te deixar bem fisicamente, independente da tua idade. É um profissional graduado que a gente respeita muito. A gente tenta trazer aqui os melhores profissionais de cada área. Aliás, obrigado, Fábio, pelo teu tempo. Eu Sei que que você tem uma agradeço vida a oportunidade. extremamente corrida. E também tem o Fábio, professor de Hapkido. Como é que faz para te encontrar? Bom, pode me achar nas redes sociais, Fábio Jacinto, tá? E também vou deixar meu telefone. Por favor. Tá? 991 12 77 10. Vou pedir para você repetir, sabe? Porque sempre tem um que não pega a caneta. Foi Ah, pegar maravilha. agora. Agora que ele pegou, vamos lá. Então agora que ele pegou a caneta, é 991 12 77 10. Ok, Fábio, obrigado. Até uma próxima. Está convidado para voltar. Eu que agradeço. Sucesso, parabéns pelo teu trabalho, parabéns pela tua vida dedicada aos esportes, às artes marciais e que tem feito diferença na vida de tantas pessoas. Muito obrigado aí a todos os ouvintes. Agradeço também, Carlos, aí pela oportunidade, né? E espero voltar mais vezes. Um abraço. Beleza. Curtiu?